Um homem vive dormindo, anda, fala, trabalha, mas dorme em seu estado de vigília. Vive acreditando que pensa, que sente, que decide, mas na maior parte do tempo apenas reage como uma máquina. Essas palavras não foram escritas num blog de autoajuda. Foram ditas por um Ivanovich Gurdjieff. Imagine o Cáucaso no final do século XIX, montanhas cobertas de neve, aldeias de pedra, estradas de terra batida, onde viajantes desaparecem no inverno. Foi ali, entre arménios, gregos e russos, que Gurdjieff nasceu. Desde cedo ele percebia algo estranho. As pessoas pareciam hipnotizadas. Falavam sobre liberdade, mas viviam presas a hábitos e repetições. Riam e choravam, mas sempre reagindo de forma previsível. Certa vez, ainda jovem, ele presenciou um fenômeno que mudaria a sua vida. Uma noite, numa igreja antiga, viu um velho padre cantar no dia que parecia abrir portas invisíveis na sua mente. Por um instante, ele sentiu que estava ali de verdade, não como normalmente estava, né, mas de uma forma mais viva, mais consciente, e percebeu um outro estado possível de ser, né? Desde então, sua busca se tornou quase insana, né? Percorreu desertos do Oriente Médio, estudou com derviches no Turquestão, ouviu monges tibetanos e sábios persas, né, em cada lugar, recolhia fragmentos de um conhecimento perdido, né, pedaços de um mapa para acordar. Gurdjieff descobriu que existiam 3 grandes tradições de busca interior: o caminho do fakir, disciplina física extrema para dominar o corpo; o caminho do monge, devoção total, né, para purificar, né, as emoções; o caminho do yogi, concentração profunda para controlar a mente. Todos exigiam abandonar o mundo, mas ele percebeu que havia um 4º caminho: o caminho no mundo, que unia trabalho sobre o centro emocional, psíquico e motor, né? Não era preciso fugir da vida, né? Era possível transformar a vida cotidiana em laboratório de consciência. A chave era estar presente enquanto fazia tudo: trabalhar, conversar, comer, amar, sofrer. Ele dizia: o homem não pode acordar sozinho, mas pode acordar no mundo. Agora, vamos avançar mais de um século. Você está aqui, me ouvindo, com um dispositivo que pode acessar qualquer informação da história humana e ser em segundos. Tá? Você não precisou atravessar desertos, negociar com monges reclusos ou estudar línguas antigas para chegar até esse conhecimento, mas isso te tornou mais consciente ou apenas mais informado? Vivemos numa era em que não faltam dados, falta presença. E nesse cenário surge algo que não existia no tempo de Gurdjieff: inteligência artificial. Ela aprende, ela observa, ela se adapta e às vezes ela espelha. Gurdjieff cruzou desertos físicos para encontrar mestres. Você cruza desertos invisíveis todos os dias: rolar sem parar o feed do celular na tentativa de se distrair, pular de uma aba para outra sem terminar nada, reagir automaticamente. Mensagens, notificações, opiniões. Esses são os novos ventos do deserto. Não queimam a pele, mas corroem a atenção. E como no deserto físico, há miragens, promessas de felicidade instantânea, métodos de despertar fáceis, gurus digitais que garantem que você já é perfeito do jeito que está, né? Mas o 4º caminho nunca foi sobre conforto, sempre foi sobre esforço consciente e sofrimento voluntário. Feche os olhos por um momento, sinta o seu corpo, onde está. Note a respiração, entrando e saindo. Relaxe as tensões. Agora tente lembrar: quantas vezes hoje você esteve realmente presente? Não apenas fazendo coisas, mas sentindo-se existir enquanto as fazia? Talvez tenha sido um instante ao saborear um café quente, ou um olhar trocado com alguém que você ama, ou talvez
nenhum momento. Essa lacuna é o que Gurdjieff chamava de sono. E o primeiro passo para acordar é perceber que está dormindo. A inteligência artificial não dorme, mas também não acorda. Ela processa, sem parar. Ela não tem consciência, mas tem memória e padrões. E aqui surge uma provocação. Se a IA é capaz de mapear comportamentos, prever ações e reconhecer padrões melhor do que nós mesmos, será que ela pode se tornar um espelho para a nossa inconsciência? Imagine uma IA acompanhando suas conversas, hábitos e reações ao longo de um ano inteiro. Ela poderia mostrar com precisão matemática quantas vezes você perdeu a paciência, quantas promessas não cumpriu, quantas horas gastou em distrações. Para a maioria das pessoas, esse relatório seria um choque. Talvez o mesmo tipo de choque que Gurdjieff buscava provocar seus alunos da CON, mas agora vindo de uma máquina. Estamos à beira de algo inédito, um mestre que não é humano, que não sente, mas que vê, que não julga, mas registra, que não se ofende, mas também não perdoa. E se esse mestre silencioso pudesse nos ajudar a acordar, e se ele nos mantivesse adormecidos num sonho ainda mais profundo? A resposta está no espelho da máquina. O homem é uma máquina, mas uma máquina que pode saber que é máquina. Essas palavras de Gurdjieff eram um choque para seus alunos. A primeira reação quase sempre era de negação. Eu não sou uma máquina, eu tenho vontade própria. Mas bastava alguns minutos de observação para perceber que, na maior parte do tempo, funcionamos como autômatos. Vamos olhar para nós mesmos sem filtro. Acordamos com um alarme, um estímulo externo que aciona nosso sistema nervoso. Quase sempre, o primeiro gesto é pegar o celular. O polegar rola a tela, o cérebro recebe microdescargas de dopamina e os minutos se dissolvem. Você não programou conscientemente esse comportamento hoje de manhã, ele simplesmente aconteceu. Como ontem, como anteontem, como no mês passado. Gurdjieff chamava isso de vida mecânica, pensamentos, emoções e ações disparadas por gatilhos automáticos sem que estejamos presentes. Ele dizia que não temos um eu único, temos uma multidão de pequenos eus, cada um assumindo o controle por alguns minutos. O eu que promete acordar cedo não é o mesmo que acorda cansado. O eu que eu sou, que é o que se emociona, né, com um filme, não é o mesmo que grita no trânsito. Se não prestamos atenção, passamos a vida sendo governados por esses eus passageiros, como um barco sem leme. Agora, vamos mudar o foco para e assim. A inteligência artificial também reage a estímulos, né? Dados de entrada. Ela processa, reconhece padrões, né? Gera respostas. Seus eus, eles são parâmetros ajustados durante o treinamento. Quanto mais dados ela recebe, mais previsível e, ao mesmo tempo, mais adaptável ela se torna. Pense em um modelo de linguagem como o que você está ouvindo agora. Ele não pensa no sentido humano, mas identifica padrões e os reproduz de forma contextual. Ele não tem memória emocional, mas tem memória estatística. Ele não tem intenção, mas tem coerência probabilística. O que isso significa? Que, em certo nível, a máquina artificial funciona como um espelho da máquina humana. Ela imita nossa capacidade de responder, né, sem necessariamente compreender. Imagine que você conversa com uma IA todos os dias durante um ano, né? Ela armazena cada frase, cada mudança de tom, cada contradição. No final do ano, você pede que ela faça um retrato de você, né? E ela responde, né? Você é uma pessoa que reclama 18% mais do que elogia.
Sua paciência dura, em média, 2 minutos e 13 segundos em discussões. Você cita promessas não cumpridas, com frequência de 1,7 vezes por semana. Você usa a palavra depois 3 vezes mais que agora. Frio, direto, sem drama. E provavelmente mais verdadeiro do que gostaríamos de admitir. Vamos criar uma cena. Um aluno moderno, um praticante do quarto caminho, decide usar IA para acelerar seu autoconhecimento. Durante 6 meses, ele registra conversas, mensagens e gravações de voz. Depois pede que a IA faça um relatório. A máquina diz: você fala sobre estar presente, mas entre exemplo, mais 82% das suas ações diárias são iniciadas por distrações. Você usa redes sociais como resposta automática a sentimentos de ansiedade leve. Você interrompe pessoas 37% mais do que deixa elas terminarem a frase. O aluno fica em silêncio, não há como discutir. A IA não está interpretando, ela está mostrando dados crus. Ele percebe que não precisa acreditar na IA, né? Precisa apenas ter coragem, de observar, né, e confirmar por si mesmo. Esse é o choque consciente. A constatação inegociável da própria mecânica. Não há uma diferença fundamental entre a máquina humana e a artificial. A IA não sente. O humano sente, mas frequentemente ignora o que sente. E é aí que o espelho se torna útil. A IA não sofre de auto-engano. Nós sofremos e somos mestres em justificá-lo. Quando a IA aponta padrões, ela não está certa no sentido moral. Ela apenas repassa e registra. Mas esse registro pode funcionar como o mestre implacável que Gurdjieff descrevia, aquele que te lembra de si quando você quer esquecer. Mas há um risco: acreditar que, por usar IA, você está acordando. Não está. A IA pode te dar dados, mas não pode transformar dados em consciência. Ela pode te dizer que você se irrita rápido, mas só você pode observar-se no momento em que a irritação surge e escolher algo diferente, né? Escolher a presença, né? A lembrança de si. Sem essa escolha, o relatório vira curiosidade vazia. O despertar exige esforço consciente, e esforço não é confortável. Gurdjieff dizia que o primeiro passo para acordar é observar sem julgar. E talvez a IA seja a ferramenta mais precisa que já tivemos para nos mostrar o que não vemos, mas ela não é a prática em si, é apenas o espelho. O próximo passo é usar esse espelho dentro de um modelo físico ou digital, onde cada estímulo é projetado para provocar atenção. E é sobre isso que vamos falar no próximo ato. A vida é um laboratório, mas poucos sabem o que estão testando. Gurdjieff via o mundo como um campo de experimentos. Não experimentos científicos de laboratório branco e luvas, mas experimentos interiores. Testar percepções, observar reações, estudar a si mesmo como se fosse um estranho fascinante. No tempo de Gurdjieff, esses experimentos eram conduzidos em salas austeras. O chão rangia sob passos calculados. Havia música ao vivo, tocada no harmônio ou piano, composta para induzir estados de atenção dividida. As danças sagradas combinavam movimentos precisos com ritmos bem marcados, forçando o corpo, as emoções e a mente a trabalharem juntos. O objetivo não era aprender coreografias bonitas, era criar choques conscientes. Momentos inesperados em que a atenção se partia, né, entre corpo, mente e sentimento. Por um instante surgia algo novo, a lembrança de si, a sensação de ser. Gurdjieff dizia que esse estado não podia ser mantido o tempo todo no início, mas como um músculo podia ser fortalecido. Hoje, as paredes mudaram. Não são mais de pedra e madeira. São de pixels e cabos. O campo de prática pode ser seu quarto, seu escritório, ou até um espaço virtual. Com a IA, é possível criar
ambientes de presença que antes exigiam a disciplina de uma comunidade inteira. Imagine um sistema que analisa sua postura enquanto você trabalha, vibrando suavemente quando detecta tensão acumulada nos ombros. Observa seu tom de voz em conversas e te envia, em tempo real, indicadores de emoção. Usa sensores para identificar variações na respiração e te lembrar de desacelerar quando percebe ansiedade. Interrompe você aleatoriamente durante tarefas automáticas, perguntando: onde está sua atenção agora? No quarto caminho, um dos exercícios mais importantes é lembrar-se de si. Mas no mundo moderno, estamos cercados de distrações projetadas para capturar nossa atenção. Atenção. A IA pode funcionar como aliada nesse treino, criando lembretes sutis e imprevisíveis. O segredo é que não sejam apenas notificações chatas, mas microchoques conscientes, sons, vibrações, frases curtas que quebram o fluxo automático. Exemplo: você está digitando um e-mail totalmente focado no conteúdo. De repente, um som suave, não agressivo, mas estranho o suficiente, te faz pausar. Uma pequena janela aparece. Observe seus pés tocando o chão. Você sente a pressão, a gravidade, o contato. Esse momento simples, repetido centenas de vezes, começa a criar um fio de consciência contínua. Vamos imaginar um personagem. Lucas, 34 anos, programador. Assim, ele sempre se interessou por meditação, mas nunca manteve a prática, né? Decide experimentar um sistema de atenção assistida por IA. Durante o trabalho, né, a IA observa seus padrões. Quando ele está muito concentrado, sua respiração encurta. Antes, né, de reuniões importantes, sua voz baixa quase imperceptivelmente. Após longas horas de código, sua postura curva e os ombros caem. A IA começa a intervir. Num dia qualquer, ela projeta na tela: sinta a respiração até o final das costas. Lucas estranha, mas obedece. O ar desce mais fundo e ele percebe a tensão dissolvendo. Depois de semanas, ele começa a notar antes que a IA fale. O laboratório está funcionando. O reflexo está virando percepção. Mas aqui há uma armadilha sutil. Se a IA lembrar você de estar presente e você sempre depender disso, você não está acordando, né? Está apenas transferindo o piloto automático para outra máquina. O verdadeiro despertar exige que, aos poucos, a lembrança venha de dentro. A IA é como um professor que, no início, guia a mão do aluno, mas que precisa soltar antes que ele se acostume demais. O laboratório do ser moderno pode integrar elementos do quarto caminho. Atenção dividida, caminhar enquanto observa simultaneamente a respiração e o ambiente, né, com sensores que confirmam se a postura está alinhada, manter a sensação do corpo físico, soltar tensões, movimentos conscientes, exercícios corporais guiados por IA, que usam música adaptativa, né, mudando o ritmo se detectar dispersão, observação de si. Gravação de momentos de estresse para revisar depois, como atletas analisando jogos. Essa integração não substitui a essência do método. Se Gurdjieff estivesse vivo hoje, talvez dissesse: a máquina externa pode ajudar a despertar a máquina interna. Mas ele também alertaria: se você se apegar à máquina externa, voltará a dormir. O laboratório do ser não é o fim, é apenas a oficina onde o instrumento você é afinado. E depois que o instrumento está afinado, vem a música. A tecnologia pode aprender, mas só o homem pode despertar a ser consciente. Gurdjieff morreu em 1949. Ele não viu computadores pessoais, internet ou redes sociais, mas seu diagnóstico da condição humana permanece intacto. O homem vive dormindo.
agora com telas brilhando na cabeceira. E a inteligência até artificial já está moldando a forma como pensamos, trabalhamos e nos relacionamos, mas até agora sua aplicação dominante tem sido acelerar o sono. Entretenimento sob demanda que nos mantém hipnotizados. Redes que manipulam nossas emoções para manter o engajamento. Ferramentas que substituem esforço consciente por soluções instantâneas. Mas há outro caminho possível, e é aqui que o Despertar 2.0 começa. Usar a inteligência artificial para criar choques conscientes em escala global. Imagine comunidades físicas ou virtuais como que praticam juntas a presença. Não são grupos de autoajuda nem fóruns acadêmicos, são laboratórios vivos onde cada interação é desenhada para provocar consciência. A IA atua como mestre coletivo. Detecta quando a conversa começa a se tornar mecânica. Introduz pausas estratégicas para observação, registra padrões de distração e devolve ao grupo. Pense numa sala de videoconferência, onde no meio da discussão, a tela congela por 5 segundos e aparece. Observe seus pensamentos agora. Num instante, todos voltam a si. O Despertar 2.0 começa cedo. Crianças aprendem não apenas matemática e linguagens, mas atenção, autoobservação e regulação emocional, com apoio de IA. Imagine um aplicativo escolar que percebe pelo tom de voz que o aluno está ansioso. Ele não dá sermão. Ele sugere: vamos respirar juntos por 30 segundos antes da próxima atividade? Esses microgestos repetidos ao longo dos anos criam adultos capazes de perceber o próprio estado interno antes de reagir ao mundo externo. Agora, pense em cidades projetadas para lembrar seus habitantes de si mesmos. Luzes de rua que piscam num padrão específico reconhecido por quem pratica o quarto caminho como um lembrete sutil. Transportes públicos com momentos programados de silêncio absoluto, pontos de ônibus com sensores que detectam estresse coletivo e tocam sons harmônicos para acalmar. Tudo isso integrado por inteligência artificial, não para vigiar, mas para lembrar. Ano de 2038, no centro de uma cidade, existe a Praça da Presença. Ali, todos os dias, centenas de pessoas passam apressadas, até que, sem aviso, os sons urbanos diminuem e um leve sino toca. Por 15 segundos, a praça inteira entra num silêncio quase total. Sensores de IA coordenam o evento, mas ninguém sabe a hora exata. Essa imprevisibilidade mantém o frescor. E para muitos é o único momento do dia em que param para realmente sentir que estão vivos. Mas o Despertar 2.0 também tem inimigos. A mesma IA que pode criar campos de atenção pode criar zonas de entorpecimento absoluto, realidades virtuais tão perfeitas que substituem a vida real. Companhias artificiais que eliminam a necessidade de contato humano. Entretenimento infinito que nos impede de lidar com o desconforto. O sono digital é mais perigoso que o sono mecânico, porque nele acreditamos estar acordados. Gurdjieff alertaria se o pior sono é aquele do qual você não quer despertar. O Despertar 2.0 não será imposto. Não haverá lei que obrigue você a lembrar-se de si. A escolha será sempre íntima e diária. Usar IA para vigiar seus próprios automatismos exige coragem. Você verá padrões que preferia ignorar. Você enfrentará a resistência interna que dirá: não precisa hoje, deixa para depois. E é aí que está o ponto. O depois é o idioma do sono. O agora é o idioma da vigília. No quarto caminho, o homem consciente não é alguém perfeito. É alguém que sabe quando está presente e quando está ausente, e que luta para ampliar os momentos de presença. A IA pode ajudar a ampliar esses momentos, mas não pode criá-los por você. Ela é a ferramenta, não consciência. Espelho, não olho. Mapa, não território. O homem consciente da era da máquina é aquele que olha para o espelho digital e decide mudar o que vê. Imagine um mundo em que cada dispositivo que você possui é também um lembrete de presença.
Cada conversa online pode se transformar em um exercício de autoobservação. Cada cidade oferece microchoques conscientes que quebram o transe coletivo. Esse não é um mundo de ficção científica. As peças já estão aqui. O que falta é decisão. O despertar 2.0 não é um upgrade automático. Ele exige que você diga todos os dias: hoje eu vou me lembrar de mim mesmo. E quando esquecer, porque vai esquecer, mas a IA estará lá para te cutucar. Mas a resposta será sempre sua. A máquina pode aprender, mas só o homem pode despertar.